Sim. Tarde, nós estamos gravando mais um capítulo da série Turismo Rural Memórias Femininas. É um café com prosa. Esse é um canal de YouTube, é um canal aberto que tem como objetivo gravar as memórias do turismo rural brasileiro. E por que com as mulheres? Porque historicamente o Brasil, turismo rural tem muito a ver com a história da mulher no campo, tem muito a ver com a história da mulher se posicionando dentro das famílias, dentro da. Hoje a gente vai lá para a terra de São Roque, a terra das alcachofras e do vinho e da uva, porque a gente vai conversar com a Lina. A Lina é uma parceira de longa jornada, como ela me disse, ela tem muitas memórias. E como as memórias são de Lina, eu vou pedir para ela se apresentar, para que ela conte para nós um pouco dessa história de São Roque, que é um dos grandes eixos de turismo rural de São Paulo e do Brasil. Lina, por favor, se apresenta, seja bem-vinda e obrigada ao nosso Café com Prosa. Bom dia, Andréia. Como ela disse, eu sou Lina Esguelha de Góes, estou à frente da cantina Tia Lina, aqui no Roteiro do Vinho de São Roque. E eu quero contar um pouco da minha história. Eu sou filha de imigrantes italianos, eu fui gerada na Itália e nasci aqui na bela cidade de Itu. Meus pais vieram carpinar café ainda nos tempos áureos dos cafezais. E eles gostaram muito da região e acabaram se instalando aqui em São Roque. E eu acredito que eles trouxeram na bagagem algumas cepas de uvas, de alcachofras, porque desde a infância eu lembro que eu corria de pega-pega no meio da plantação de alcachofra, no meio dos parreirais, catando ovo de galinha caipira, ordenhando vacas e assim por diante. Então, eu sou bem rural, eu sou totalmente rural, né? E, e assim eu fui crescendo e fui sugando, né, aquilo que a família me oferecia, porque era disso que eu vivia. E nós plantávamos de tudo, desde hortifruti e granjeiros, tudo que você puder imaginar que a terra nos desse, e o que sobrava ia para a feira, e o que sobrava ainda era o nosso sustento, porque daí minha mãe pegava os tomates, deixava amadurecer bem madurinho, lavava, tirava a semente, cozinhava, passava na peneira, depois engarrafava em garrafas de champanhe na época, e a gente tampava com rolha e amarrava tudo bonitinho, amarradinho, assim, com barbante para a rolha não sair, punha tudo para ferver e tinha um molho para o ano todo, porque no inverno, quando não tinha tomate, tinha o molho. O italiano não vive sem molho de tomate, né? E mais ainda, em casa tinha que ter o saco de farinha de trigo. O pão nosso de cada dia tinha que estar garantido ali para o nosso sustento. O pão ia sair dali, a macarronada, a lasanha, as pizzas, as fogaças, enfim. Então, com 12 anos, eu já fazia macarronada, já sabia fazer macarrão com ovos, com bom trigo. E eu ficava em casa para fazer almoço, para fazer o macarrão, para misturar no feijão, o famoso pasta e fagioli dos italianos, que é bem sustenta bem, né? E levava para a roça. E eu era elogiada pelos meus irmãos mais velhos, pelos meus pais, e eu acho que aí foi me incentivando. Eu gostava de cozinhar e gostava de comer bem também. Então o tempo foi passando. Eu, quando fui à escola, com 7 anos, eu não sabia nem falar português, eu só falava napolitano. Então, eu tive uma certa dificuldade com os professores que achavam que eu era retardada e me davam reguadas, mas eu superei tudo isso e está tudo bem. Mas então, aí fui crescendo, quando foi sempre trabalhando na lavoura, sempre aprendendo a respeitar a terra, e eu já era empreendedora, porque eu fazia minha hortinha e colhia os legumes ali, os brócolis, os alfaces e tal, e arrumava, era perto de um riacho, deixava já tudo limpinho, meu pai levava na feira e o lucro era meu. Então eu já era empreendedora desde menina. Então, mas o tempo passou, quando eu tinha 17 anos, meus pais, minha mãe precisamente, ela recebeu uma cidadania americana
e ela tinha passaporte americano e nós todos green card. Meu pai vendeu todo o sítio, vendeu todos os maquinários, os Kombi nova, caminhão, trator, e fomos todos embora para os Estados Unidos. Chegando lá, por que essa história? Porque minha mãe teve essa cidadania, porque todos os irmãos dela mais velhos tinham nascido nos Estados Unidos, meus avós maternos tinham morado lá. Então, minha mãe teve esse direito. E quando nós chegamos lá, todos os meus primos, muito mais velhos que eu, moravam lá e falavam napolitano, que nem eu. Então, foi difícil aprender inglês. Mas, por que eu estou contando das minhas primas? Porque o italiano sempre gosta de uma reunião de família, de grandes almoços. Então, vem, Lina, ajudar eu a fazer comida. Eu não tinha namorado no final de semana, então estava lá, corria ajudar minhas primas. Mas eu estava aprendendo a cozinhar com elas, aprendendo mais coisas ainda. Então, foi muito bom. E naquela época, nos supermercados, eu estou falando coisa de mais de 40 anos atrás, no supermercado já tinha nas gôndolas com comida congelada, com vegetais minimamente processados nas bandejinhas. Então eu já vim com isso na cabeça. Memória é assim, memória tem que ir lá atrás e voltar, perfeito. Então, aí quando eu voltei para o Brasil e casei com o Mauro, que já era meu namorado, antes de eu ir, porque eu tinha 17 anos, né? O Mauro era vinhateiro, e você conhece um pouco da história dos vinhos de São Roque, né? Que nos anos 60, 70, São Roque era cercado por parreirais. Essas matas, essas chácaras que você vê agora não existiam, era parreira na Estrada do Vinho, na rodovia Quintino de Lima, na chegada de São Roque por Sorocaba, Marmeleiro, Ibaté, Mailace, era tudo parreirais. Para você ter ideia, até o Cinzano era instalado aqui em São Roque, uma parte. Então, mas a vida, o mundo dá voltas, né? Então, esses 140 vitivinicultores plantavam uva, faziam vinho e vendiam toda essa produção numa feira que acontecia, numa festa, no mês de julho, ali onde que é o Espaço da Cascata hoje, na cidade, ali no bairro do Junqueira. E ali eles vendiam toda a produção ali, então sobreviviam com aquele dinheiro o ano todo. Mas a festa foi ficando muito grande. Finais de semana chegavam a 100 mil visitantes. Os trens de São Paulo vinham lotados, não se podia andar na cidade ali naquela parte. Eram ônibus do Rio de Janeiro, de toda São Paulo, de Baixada Santista, de todo canto tinha gente na festa do vinho de São Roque. Então, mas não tinha estrutura suficiente, o que tem de estrutura lá não era suficiente. Aí os vizinhos, os são-roquenses, começaram a se sentir incomodados, porque você imagina, com tanta gente na cidade e não tinha comida suficiente, não tinha banheiro, e depois que bebe um vinho, então fica alegre, aí perde o controle, e estava ficando feio o negócio. Eles tinham razão, fizeram um abaixo-assinado para acabar com a festa, e o prefeito acatou. E a festa acabou. Então, matou, né, como se diz, acabou com aqueles vinhateiros que viviam da festa. Só se mantiveram aqueles que tinham alguma outra atividade paralela ou que já vendiam, eram mais estruturados, que já vendiam para algum supermercado, para alguma distribuidora. E o sindicato do vinho ainda tentou comprar um terreno para tirar essa festa da cidade, só que não teve apoio nem político, ninguém nem teve visão nem de turismo, né? Ninguém valorizou isso na época. E foi uma pena, porque acabou com muitos vinhateiros. Hoje, acho que restaram uns 12, e a maioria nessa estrada do vinho aqui na região onde eu moro. Bom, o tempo foi passando, as dificuldades com o vinho, meu marido vinhateiro. Eu tinha 4 filhos, eu tenho 4 filhos, graças a Deus, e eu tinha que ajudar a criá-los. Aí eu resolvi pôr minhas aptidões à prova. Eu comecei a costurar porque eu sabia costurar.
fazia modelitos, fiz desenho de moda no Senac, fazia meus desenhos e vendia esses modelos, esses agasalhos de moletom, só que não era minha praia. Aí, numa ocasião, teve uma festa das nações ali onde é o espaço da cascata, e eu fui lá com minha comida, com o que eu sabia fazer, lasanha e canelone. Aí quem comeu falou, nossa, como é bom, por que você não faz para vender? E a ideia caiu na minha cabeça, eu comecei a fazer para vender. E tinha o conhecimento do congelado, fiz mais cursos de congelados, fiz curso de segurança alimentar, daquele PAS, do Sebrae, e fui me aprimorando. E comecei a fazer os congelados e levava nessa feira, tinha uma feira de produtos hortifruti e granjeiros, artesanato, que também acontecia ali no espaço da cascata. Isso era lá nos anos 80. E comecei a levar lá. E o primeiro dia que eu fui na feira, eu vendi 4 quilos de massa. Não pagou nem a gasolina para ir até São Paulo. Mas tudo bem, eu não desisti. No dia seguinte, na semana seguinte, eu fiz uma mídia visual, fiz uma bela de uma faixa enorme e coloquei lá perto, indicando onde estava meu quiosque. As pessoas começaram a se aproximar e na outra semana no jornal, e assim o pessoal foi chegando e foi passando de boca a boca. Eu estava facilitando o almoço de domingo de muita gente, uma lasanha pronta que você chegava em casa, descongelava e punha no forno. E boa ainda, né? Porque eu sempre respeitei meu cliente, eu sempre fui muito justa com isso, sempre procurei produtos bons para colocar nos meus pratos. E esses produtos, você trabalhando com produtos bons, você confia naquilo que está fazendo e você passa essa confiança. É fácil você vender essa confiança para o seu cliente. E assim foi. O negócio foi crescendo. E eu fizesse chuva, fizesse sol, eu estava lá na feira, porque de madrugada fora lá vendendo as minhas massas, porque o cliente ia me procurar, ele já estava contando com a minha massa para o almoço de domingo dele. E foi muito bom, conheci muita gente boa, conheci muita gente que me ajudou a promover a feira. Aí teve um apagão, uma crise de energia, que a gente não podia gastar tanta energia, então o pessoal já não ia mais com o isopor buscar tantas massas que nem buscava antes. E aí eu comecei a pensar, o que eu faço agora? Industrializo para o mercado ou vou fazer um restaurante? E a industrialização não pareceu muito viável para mim na época. Eu tinha essa casa velha aqui, que é onde eu estudava, eu comecei a reformar ela e fiz uma cozinha. E aí abri uma rosticeria e peguei mais ajuda, contratei ajuda e comecei a fazer os pratos congelados, mais pratos congelados. E quando você gosta de cozinhar, você pega as receitas muito fáceis. Alguém falou, você faz rondelli? Eu falei, o que é rondelli? Assim assado. Assim assado, eu já fiz o meu rondelli. Massa bem fininha, recheio bem sutil, molho gostoso, molho branco. E fez um sucesso, que hoje é o prato que é mais pedido no restaurante, o rondelli 4 queijos com alcachofras. Então, eu criei pratos também. Mas eu vendia muita massa. E comecei a reformar essa casa, e nessa casa velha consegui colocar 50 cadeiras e 10 mesas. E não fui mais, eu abria sábado e domingo, não ia mais na feira. Mas a Ana Lídia ia na feira, porque eu vendia os produtos dela, depois ela passou a vender os meus. E um pouco de ajuda de minha irmã, de minha cunhada, nós começamos a enfrentar o restaurante, meus filhos ajudando. Então, começou a formar uma fila na frente do restaurante. No ano seguinte, eu já abri mais 80 lugares e a fila continuava. Abri um espaço lá fora para se a espera, virou restaurante também. Eu tinha mais ou menos 200 cadeiras. E nesse tempo começou a aparecer os casamentos, os eventos corporativos, e eu não podia perder essa fatia do mercado, porque eu não trabalhava, eu trabalhava 4 finais de semana por mês e era difícil manter tudo.
Então, eu comecei a pensar e resolvi ampliar o restaurante para fazer um salão com 200 lugares. Isso eu precisava de mais ajuda. A minha filha se formou em gastronomia e ela, com o outro filho, tinham alugado o restaurante, a Vinícola Góes também fez um restaurante, daí eles alugaram o restaurante da Vinícola Góes, o Vale do Vinho. E o Maurinho, meu filho mais velho, tinha feito turismo no Senac e estava fazendo faculdade de hotelaria. Então, era tudo na área, meus filhos na área da gastronomia também. Aí eu chamei meu filho de São Paulo, falei, viu, filho, é melhor você ganhar 1.000 aqui que ganhar 2.000 em São Paulo, venha me ajudar. E o Maurinho veio com uma visão diferente, com uma visão boa, sempre compartilhamos as ideias e ampliamos o restaurante. Então, hoje nós temos 430 cadeiras. Nós fazemos eventos, finais de semana, à noite, e atendemos o pessoal e estamos começando a abrir durante a semana também, devagarzinho. Bom, meu restaurante também não cresceu sozinho, ele cresceu com o apoio de muita gente, muito, foi assim, boca a boca. Na época, eu fui convidada para ir fazer a Expo Floral, no tempo que a Nova Brasil promovia a Expo Floral. A Expo, não era a Expo, era a Expo Floral, depois virou Expo São Roque. E daí é uma feira que acontece em outubro, onde se vende vinho, se expõe vinho, se vende alcachofras e produtos de São Roque da região. Eu comecei pequenininho, com espaço pequeno, depois, por final, eu estava lá com 600 metros quadrados de restaurante, com cardápio de A a Z, tudo feito com alcachofras. Claro que tinha alguma coisa sem alcachofra também, né? Então, mas né, e essa dona Nice, ela me deu muita oportunidade de aparecer em programas de televisão, porque como o alcachofra é uma coisa um pouco diferente, o pessoal vem atrás, a mídia vem atrás procurar, né? E então eu tive essa oportunidade de aparecer em vários programas de televisão mostrando meu trabalho. Isso me ajudou bastante. E a dona Nice também foi a primeira pessoa que fez um roteiro da Estrada do Vinho. Ela fez que pegou as pessoas que estavam expondo, o seu Ludovico, a Ana Lídia, o Zé Luiz, eu, as vinícolas. Mas então, aí a gente percebeu que precisava de mídia para promover, que aqui era um pouco afastado. Aí o Sandro Cobelo, você conhece muito bem o Sandro Cobelo, ele estudava hotelaria na época, ele era muito ligado nisso, em turismo. Ele me convidou, e nos convidou a todos, né, para participar daquele curso de turismo rural que nós fizemos, lá foi ministrado lá na Brasital, em São Roque, e eu acho que foi a ocasião que eu conheci você também, Andréia Roque. E lá nós aprendemos muita coisa, abriu nossa cabeça sobre o que era turismo rural mesmo. E fizemos, depois desse curso, Sandro me convidou para a Destur. A Destur era um grupo de empresários que tinham também o comércio da área do turismo, que eram ali do centro, que eram da região dos arredores de São Roque, de Mailasque, de outros lugares aqui da nossa região. E esse grupo, que chamava Destur, conseguiu, junto à prefeitura, 3 postos de informação. Era um lá na entrada da Castelo Branco, quando chega em São Roque, o acesso da Castelo Branco, um no centro da cidade, ali onde era a Praça do Correio, e outro na chegada da Raposo Tavares, vindo de São Paulo. E o que era esse posto de informação? Era uma sala disponível e ali ficava um estagiário, o Sandro, que tomava conta desses estagiários, para distribuir panfletos, e as pessoas que entravam na cidade, se eram turistas, elas sabiam aonde se dirigir, tinha mapinha já.
Isso ajudou bastante, só que tinha a associação era tão pobre que os R$ 10 que pagava para cada estagiário às vezes não entrava no mês. E o Sandro ele ficava de graça lá distribuindo panfletos para que não regredisse o processo, né? Sandro foi de grande valor no desenvolvimento do turismo de São Roque, ele sempre lutou por isso. Então, aí o Vicente Furquim nasciam as ideias de promover, e o Vicente Furquim teve a ideia de fazer um expositor para cada um. Nós entendemos que uma andorinha só não faz verão. Então, que nesse expositor, cada um punha os seus panfletos, os seus cartões de visita. Tinha um encaixe para cada um colocar ali os cartões de visita. E então um promovia o outro. Quando alguém chegava e perguntava para a gente, olha, eu estou procurando vinho, olha, aqui esse daqui tem vinho, esse daqui tem vinho, esse aqui tem vinho, olha, eu preciso de mel, esse daqui tem mel, levava um cartãozinho com endereço, esse daqui tem alcachofras, e assim ia o nosso expositor funcionando. E foi assim um bom tempo. Até que um dia eu cheguei para o Zé Luiz e falei, Zé Luiz, vamos fazer um folheto só de nós, maior aqui de Canguera, tal. E o Zé Luiz foi mais longe. Ele resolveu convidar o pessoal que era da região, da Estrada do Vinho, que já fazia parte da Destur, para fazer esse roteiro da Estrada do Vinho e da Quintino de Lima, da rodovia Quintino de Lima. Nós temos aí uns 20 quilômetros de extensão, e cada um distribui também o panfleto. Daí é um panfleto só de todos. E acredite, a união faz a força. Então, eu acredito assim que eu contribuí para o roteiro do vinho, para o desenvolvimento do roteiro do vinho, do turismo em São Roque. Eu acredito que assim eu contribuí também para o desenvolvimento, porque as famílias melhoraram bem de vida na região do roteiro. Hoje, eu acredito que o roteiro oferece mais de 1.000 empregos. Nós mesmo aqui, nos finais de semana, temos mais ou menos 70 pessoas trabalhando. Alguns freelance, mas todo mundo certinho. E nós damos cursos de garçom, nós preparamos as pessoas para trabalhar aqui. E nós sentimos que tudo dá muito certo, porque os elogios que vêm elogiando os nossos garçons, isso é muito gratificante. A gente vê o carinho dos garçons pela gente, e a gente também acaba adotando eles, né, a mãezona aqui. E até agora a gente está sentindo muita falta por causa dessa pandemia, né, que todo dia, todo final de semana tinha muita gente rodando aqui. Então, e mais um pouco também eu creio que eu incentivei muitas mulheres a pôr em prática seus dons culinários, seus dons bom, porque hoje nós temos na Estrada do Vinho artesanato, nós temos comida, muita gastronomia boa, nós temos pesqueiros, nós temos um monte de tipo de atrações e muitas vezes geridos por mulheres, né? É assim que se fala. Então, eu tô aqui, eu acho que eu realizei uma parte do meu intento, meus filhos trabalham na área, ajudam bastante, e agora eu adquiri um terreno aqui perto, e nesse terreno eu estou fazendo uma agroindústria. Eu estou plantando os legumes e vegetais, todos sem agrotóxicos, e a pretensão é fazer uma agroindústria ali, porque eu já tenho meus produtos que eu vendo aqui embaixo no empório. Minhas massas congeladas continuam sendo vendidas, meus potes de molho, de conservas de patês de alcachofra, de
berinjela, sardela, essas coisas, os doces de abóbora, de figo, de laranja, coisas assim da região, os pães. Então, eu só quero aprimorar mais isso para poder alcançar um mercado mais avançado. E, espera aí, eu tinha mais alguma coisa para te falar. Ah, que os vinhos da região de São Roque são muito bons, que agora com o roteiro do vinho veio mais adegas, as adegas que remanesceram, elas melhoraram as fachadas para atender os turistas. E apesar do vinho ser muito bom, os impostos são muito altos, então é difícil você trabalhar com eles no restaurante. E os clientes que vêm de fora acham que porque é um restaurante italiano tem que ter vinhos importados. E no fim, para atender os clientes, nós fizemos uma parceria com a Gran Cru. Então aqui embaixo nós temos um empório e temos bastante rótulos de vinho que as pessoas vêm buscar, levam para consumir em casa ou pegam para consumir aqui no restaurante. E assim, devagarzinho, a gente vai aprimorando e tentando sempre melhorar o atendimento aos clientes. Lá fora, nós melhoramos a área de estacionamento, melhoramos uma área de lazer, estamos aprimorando essa área de lazer. Já plantei alcachofras, uva, para o turista conhecer, porque muitos não conhecem. Então, estamos aqui sempre na luta. Obrigada, tenho que agradecer você pela oportunidade de falar sobre o meu trabalho. Estas memórias, Lina, estão sendo muito bom para todas nós. Para mim, cada vez que eu escuto uma memória, puxa uma memória minha e a gente vai como... Então, assim, sem dúvida nenhuma, é interessante a gente ver todo o processo de São Roque. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Quando vocês começaram, vocês foram a algum destino, algum modelo que vocês são um dos primeiros. Você lembra que quando esse grupo, porque hoje vocês são um grupo forte, uma associação, vocês começaram... Da onde nasceu esse modelo associativo que vocês têm? Eu lembro que teve uma pessoa assim na gestão do Efaneu que trouxe um consultor da Argentina para dar umas ideias para a gente. Mas sempre apareceu alguém fazendo alguma palestra para a gente. Como é que chama aquele senhor lá do Espírito Santo? Leandro Vale, Cardelli. que faz palestra. Cardelli, do agroturismo. De agroturismo, do turismo rural, ele veio fazer uma palestra para a gente. Vem alguém lá do Rio Grande do Sul, de Gramado também, que acho que hoje é prefeito, que foi prefeito acho que 4 ou 5 vezes lá de Gramado. Então, eu acho que cada um que vem, ele traz ideias novas, ele vai crescer, vai vendo aquilo que dá certo, que agrada o povo, né? Que agrada o turista. Então, a gente vai aprendendo né, desde o começo que quem vem para fazer lazer, vem para passar um dia gostoso, né? Nós estamos aqui tão perto de São Paulo, temos essa chance de ter as pessoas aqui final de semana sem muito desgaste de viagem, né? E assim, se eu for contar muita história, eu vou contar. Nós temos muitas memórias. Lina, eu queria te agradecer, e pessoalmente, eu queria te agradecer a participar. Eu acho que é mais um retalho desta colcha de retalho, né, que é uma colcha de emoções, e dizer que assim que tudo acabar, eu vou matar as saudades de comer uma montanha de alcachofra. Você vai se sentir na Toscana. Nós temos um risoto de alcachofras muito bom, com um espumante, não bem um espumante, talvez um vinho frisante, vai muito bem, viu? Muito bem. E depois a gente marca uma viagem por esse mundo todo para a gente conhecer novos destinos. Lina, obrigada por participar. Um grande beijo e a gente se vê brevemente.
Obrigada, muito obrigada por poder fazer parte da sua coxa de retalhos. Tchau, beijo.